NX em Foco, vamos começar mais um quadro para a gente estar mostrando para a dona de casa e para os amantes do mundo vegetal. E nada melhor do que começar esse quadro e dar as dicas para nós do que a Elisa, que convive e sabe por onde começar. Boa tarde, Elisa. Oi, Áurea, tudo bem? Elisa, o que nós vamos fazer hoje? Eu vi aqui um tanto de trenheiro de ovo aqui que... Na verdade nós vamos conversar sobre casca de ovo. Se isso funciona, como que a gente usa, qual a quantidade e se isso traz um benefício ou não e se isso é uma técnica utilizada pelas nossas avós, pelas nossas mães, ou se isso realmente é balela, se isso tem algo científico, algo que comprove essa eficiência. Elisa, nós vamos estar montando toda semana uma dica para você, dona de casa. Então, quem tiver alguma dúvida, tiver algum interesse e dá uma dica também, entre em contato com a gente na NX em Foco ou com a própria Elisa aqui na Elisa Maria Decor, não é certo, Elisa? Isso, pode mandar a sua foto, a sua dúvida e se estiver ao nosso alcance, com certeza teremos prazer em responder. Tá, então vamos começar essa receita, né, Elisa? Meu dia hoje começou fazendo uma pedalada de 50 quilômetros e aí quando eu chego eu preciso comer proteína. E aí o que vem? Ovos. Eu como ovos todos os dias. Você come? Eu vi a minha mãe, a minha avó fazendo isso. Talvez vocês tenham visto isso também. Casca de ovos. A gente aproveita o nutriente e dá o nutriente para nossa planta. Então, nós vamos descobrir juntos para que serve a casca de ovo. Para começar, o ovo ele é rico em carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio a gente logo imagina que tem cálcio, né? Então, o que é feito? Eu como ovo, né? Faço minhas receitas, meus pão, meu bolo. Quem vê, sou excelente na cozinha, né? Mas tudo bem. E aí, essas cascas de ovos eu guardei e coloquei para secar no sol. Então a gente pega essa casca de ovo e essa casca de ovo não foi nem lavada nem nada, simplesmente eu tirei e botei ela para secar. O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar, colocar no liquidificador. Depois que eu ajuntei uma quantidade de casca, eu coloquei numa forma e coloquei no sol para secar. Eu lembro que eu vi a minha mãe lá no sul colocando isso até no fogão, né, que era muito úmido. Aqui, na verdade, a gente tem essa vantagem. Então, eu quebro a casca de ovo. Na verdade, muitas vezes, muitas pessoas pegam simplesmente a casca de ovo, né, e jogam numa planta. E aí a gente, segundo uma pesquisa feita numa universidade lá dos Estados Unidos, do Texas, eles comprovaram que a planta não consegue absorver o cálcio e os seus nutrientes em pedaços muito grandes. Ela até pode absorver, mas vai levar de 4 a 5 anos, né? Então, você vai ter que esperar 4, 5 anos para aproveitar isso. Mas existe uma coisa bem legal. Quando a gente joga esses pedaços, e a gente pode ver que eles são pontudos, eles têm uma serventia. Na verdade, ele é uma armadilha para lesmas e caramujos. Quando você tem uma infestação muito grande e você jogar essas cascas de ovos, essas pontas pontudas vão perfurar a barriguinha delas. E aí a gente consegue fazer um controle biológico de lesmas e caramujos. Mas se nós querermos que esse nutriente, que é o cálcio, bicarbonato de cálcio, e também tem uma quantidade muito grande de fósforos, nós temos que fazer isso virar uma farinha, né? Então a gente coloca, quebra, depois que secou, vamos bater isso no liquidificador.
até uma fumacinha. Na verdade, isso é cálcio. Então vamos esperar um pouquinho. Então, aqui, ó, nós temos a nossa farinha de ovos. O que esse cálcio, ele proporciona para nossas plantas? Nós falamos, né? Ele é rico em cálcio. Na agricultura, ele já vem por tabela no calcário. Mas nas nossas plantas, muitas vezes, nós temos uma deficiência muito grande de cálcio, né? Nessa planta aqui, ó, a gente... O que esse cálcio, ele faz? O nutriente, nitrogênio, fósforo, cálcio, ele consegue subir até toda a parte da planta. E aí a gente vê aqui, ó, tá vendo essa folhinha enrugada? Alguém já teve alguma coisa assim nas suas plantas? Olha aqui. Isso aqui, ó, é falta de cálcio. Por quê? O cálcio, ele reestrutura o esqueleto da planta. E ele vai, os nutrientes sobem, na ponta, na parte apical, que é o que a gente mais vê, é quando aquela planta tá bem verdinha, bonitinha, e a parte da frente, de cima, a gente percebe que as folhas estão menores, as folhas estão amareladas, ou principalmente quando as folhas estão assim, ó, enrugadinhas. Isso é falta de cálcio, né? Então a gente nós vamos fazer hoje, a gente fez a farinha de cálcio, né? Como que a gente utiliza essa farinha de cálcio? Nesse meu vaso aqui, ó, que é um vaso pequeno, nós vamos colocar uma colherzinha de café, tá? O importante é a gente dar uma furadinha assim, ó. Esse meu vaso, na verdade, tadinho, ele tá faltando terra, substrato, né? Então, a gente já aproveita e faz isso. Vou pegar uma colher e vou esparramar na lateral. Porque... E aí, aqui a gente dá uma misturadinha. Eu vou colocar um pouquinho de terra por cima, porque ele tá faltando. Então, não adianta, a planta ela vai absorver, mas vai demorar muito, se você simplesmente pegar a farinha de ovos e jogar. Então, a gente ajuda ela, dá comidinha e enterra, e depois ela é molhada. Eu tenho um vaso grande. Você tem um vaso grande, você vai colocar um pouco mais dessa farinha de ovos, ok? Nós temos duas maneiras de proporcionar o cálcio para as nossas plantas. Essa maneira que a gente apresentou, que é a farinha de ovos. Isso daqui, ó, você vai fazendo se você armazena. Você coloca num vidro, você armazena, dura muito tempo, tá? Então, esse cálcio, como a gente vê, mesmo que ele é uma farinha, a planta tem um tempo para absorver. E nós temos um outro adubo, que é uma solução de cálcio. Ele é um adubo líquido ou foliar. A planta, ela consegue absorver os nutrientes de uma maneira muito mais rápida e esses nutrientes ficarem disponíveis por ela. Então, nós vamos aprender. Existe uma diferença. O cálcio, ele é um micronutriente extremamente importante para a planta. Como nós vimos, ele faz a parte do esqueleto da planta. Então, é extremamente necessário que a gente dê esse micronutriente para ela. Uma maneira também diferente de a gente fazer esse nosso adubo orgânico é a solução de cálcio, aonde a planta consegue absorver de uma maneira mais eficaz esses nutrientes. Existe uma diferença. Quando a gente quebra a casca de ovo, quando nós quebramos a casca de ovo,
nós temos que tirar aquela pelezinha que fica naquela casca de ovo. Ela pode ser tirada na hora que você... Essa pelezinha aqui, ó. Essa pelezinha aqui, ó. A gente tira ela. Você pode tirar ela na hora que você faz isso. Eu faço assim porque eu acho mais fácil. Lava ela e tira. Ou na hora que você secar, você consegue tirar. Por que a gente tira essa pelezinha? Essa pelezinha, ela é matéria orgânica. E nessa nossa solução, a casca de ovo, ela vai sofrer um processo químico. E a matéria orgânica, ela pode fermentar. Então, a gente tira. Uma maneira de a gente ter certeza que a gente tirou a matéria orgânica, mesmo depois de lavada ou depois de seca, a vantagem dessa aqui, que você nem precisa pôr ela no sol para secar. Você só tem que tirar a pelezinha. Você pode tirar a pelezinha também depois de seca. Essas aqui nem tem a pelezinha porque eu já tirei, tá? Você consegue tirar essa pelezinha depois que tá seca. Então, nós vamos amassar ela, quebrar. A gente coloca ela, isso aqui eu já coloquei um pouco no fogo. A gente dá uma esquentada para que se tiver alguma matéria orgânica, essa matéria orgânica ela possa ser destruída com o fogo. Mas a gente não perde os nutrientes dela. Nós vamos fazer uma medida. A medida, eu vou usar 100 ml de casca de ovo. 100 ml. A medida é sempre 2 por 1. Eu tenho 100 ml de casca de ovo. Esse aqui eu não preciso fazer a farinha. Coloco ela num vidro. E eu vou colocar o dobro. Eu coloquei 100 ml e vou colocar vinagre. Qualquer vinagre. Eu pego o vinagre mais baratinho. Porque o vinagre é ácido acético. Então, ele é ácido. A nossa casca de ovo, ela é básica. Então, quando a gente coloca, vai acontecer uma reação química. Tá vendo? Tá começando a sair bolinhas. Essas bolinhas, elas são gás carbônico. É o processo químico que tá acontecendo. Aqui, ó, as bolinhas subindo. Essa nossa solução, a gente vai guardar ela, tampa ela, mas não fecha, porque aqui, ó, Áurea, mostra como que tá. Aqui a gente consegue ver a reação química acontecendo. Então a gente guarda. Isso aqui a gente guarda uns 10, 15 dias até não sair mais bolinhas. Então aí nós temos a solução de cálcio, aonde a planta absorve esse nutriente instantaneamente. Elisa, quantos dias mais ou menos para a planta começar a apresentar melhoras após esse cálcio? Todas as plantas, na natureza, nada melhor como a observação, né? Então, as plantas, elas reagem de uma maneira diferente, mas você consegue ver o resultado. Se for na solução de cálcio, o resultado é muito mais rápido, porque a planta vai absorver de uma maneira mais rápida. A solução da farinha, né, ela demora um pouco mais, porque na verdade os micro-organismos que estão no solo, eles fazem o trabalho de decomposição, e essa decomposição que faz com que a planta consiga absorver esses nutrientes. Interessante, na Faculdade dos Estados Unidos de Michigan, aonde os pesquisadores pegaram os ovos cozidos, pegaram essa água, levaram no laboratório e fizeram uma análise. E o que eles descobriram? Que existia uma quantidade
bem significativa de cálcio nas águas, naquela água dos ovos cozidos. Então, você pode aproveitar a água dos ovos que você cozinha e coloca na planta. Só não vai colocar água quente, né? Espera esfriar e coloca. Da mesma maneira que a gente usa a água de arroz nas nossas plantas, nas nossas orquídeas, e elas ficam lindas e agradecem, nós podemos estar usando esses truques da natureza a nosso favor e principalmente ao favor do mundo vegetal. Na próxima matéria, a nossa solução já vai estar pronta e aí nós vamos passar os passos de como que nós vamos utilizar essa solução de cálcio em nossas plantas.